Olá, tudo bem? Vamos a mais um simples e humilde entendimento a respeito dos escritos bíblicos. Será que Deus, o Deus de Abraão, de Jacó, de Isaac, não amava os gentios? Será mesmo? Será que as falas dos judeus, puxando a sardinha, puxando Deus para somente eles, será que os judeus estavam certos? Será que eles estão certos? Porque claro que a maioria dos judeus ainda fazem isso, né? Ainda puxa essa sardinha para o lado deles. É o tema desse nosso vídeo, desse nosso bate-papo. Será que o Deus de Abraão, de Jacó e Isaac não amava os gentios? Não seria apenas na cabeça dos judeus essa acepção? Em Efésios capítulo 2, versículo 11 ao 14, está escrito, como Paulo disse, está escrito. Veja, o subtítulo aqui é: os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. Versículo 11, portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. 12. Naquele tempo, vocês, gentios, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. 14. Porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só. E, na sua carne, derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Essa inimizade chamava-se leis, mandamentos, preceitos e ordenanças. O qual, seguindo aqui, no versículo 15, Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Então, eu fazendo uma leitura aqui dos meus estudos aqui que eu faço particular, eu faço estudo para mim, para você eu passo entendimento. Eu faço estudo por meu entendimento, para você eu não passo estudo nenhum, porque eu não sou professor, eu não sou mestre, eu não sou guia, eu não sou nada. Eu não sou ministro de nada. A única coisa que eu faço é estudar para o meu conhecimento. Tá bom? E eu só passo a você gratuitamente, porque afinal de contas, Jeremias 31, 33 e 34, Deus falou que depois daqueles dias, ninguém precisa mais falar dele. Né? Então, eu não sou fanfarrão como esses que andam por aí. Eu estou anunciando a graça de Deus, o evangelho de Deus. Isso é tudo balela, isso é tudo conversa fiada, porque tudo se cumpriu. Então, como está escrito em Efésios, capítulo 2, do versículo 11 em diante, Paulo aqui falava, está escrito, como Paulo falou, que os gentios no passado não tinha Deus no mundo, eram afastados da comunidade de Israel, das promessas. Claro, nesse ponto está certo, das promessas sim, porque você vê, Deuteronômio 28, versículo 1 ao 14, lá está prometido promessas aos judeus, aos que cumprissem todos os mandamentos e as leis dadas por Moisés, eles seriam abençoados, eles seriam cabeça e não cauda. E assim por diante. Aí do versículo 15 em diante, de Deuteronômio 28, é só maldições. Só desgraça, só coisa ruim. Para os desobedientes, para os transgressores, né? Daquelas leis, daqueles mandamentos. E eu quero te mostrar outra passagem também. Aqui foi um israelita da tribo de Benjamim, né? Paulo era israelita. Eu quero te mostrar também aquela mesma situação que nós temos daquela mulher cananeia, né? Que está em Mateus capítulo 15, versículo 21 em diante. Depois eu vou te mostrar lá no passado, e no Deuteronômio,
que não é bem assim, não. Não é bem assim, tá? Que Deus de Abraão, de Jacó e de Isaac sempre foi dos gentios também. Sempre os amou da mesma forma. É isso aí mesmo. Então, Mateus 15, 21. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. 22. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Para os judeus, uma pessoa endemoniada estava com o seu espírito, com a sua alma doente. Então era uma pessoa doente, tanto que você vai ver que depois a mulher foi curada. Ela não foi liberta de possessão, não. 23. Jesus, porém, não lhes respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Veja, os discípulos ali já descartaram qualquer ajuda àquela mulher cananeia, qualquer aproximação. Não permitiram nem que ela chegasse perto do mestre. Mande embora, mande embora. Não, mas eu estou com a minha filha doente, endemoniada. Vai embora. Por quê? Versículo 24 de Mateus 15. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas, tem uma crase aqui, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus de Nazaré, ele veio para ajuntar as ovelhas, para juntar os judeus que estavam, a diáspora, que estavam dispersos. Jesus de Nazaré, Yeshua, que ele pertencia à tribo de Judá, ele foi enviado como o pastor para unir as ovelhas, né? Então ele respondeu, Jesus disse à mulher cananeia: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ele falou assim: ô mulher, vai para lá com a sua filha doente. Eu não vim para vocês, gentios. Eu não vim para os samaritanos, porque os samaritanos e os judeus não se davam. Eu não vim. Não. Eu vim somente para os judeus. É isso que está aqui, claro. Versículo 25. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. 26. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos, que eram os judeus, e jogá-lo aos cachorrinhos, que era quem? Que eram os estrangeiros gentios. Olha que passagem esquisita essa daqui. 27. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. 28. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a sua filha ficou curada, não liberta, de possessão nenhuma, né? Então olha aqui, nessa passagem aqui mostra, assim como Paulo disse lá em Efésios, que os gentios não tinham Deus no mundo, que eram afastados da comunidade de Israel, que não faziam parte das promessas que Deus havia dado aos judeus, e por aí vai, descartando. Veio Jesus de Nazaré, também disse: só fui enviado para as ovelhas perdidas. Aqui não tem nada para vocês não, gentios. Vai procurar ajuda com vocês aí no Padre Marcelo Rossi, no Bispo Morcegão, no Apóstolo Chapelão, no Silas Malacheia. Vai lá comprar caroço de feijão a R$1.000 para vocês ficar curados. Aqui não. Assim falou. Não é verdade? Mas agora, eu, na minha curiosidade e na minha leitura, e é o que eu falo no meu estudo particular, eu achei essa situação aqui. E por isso que o tema desse vídeo: será que o Deus de Abraão, de Jacó e Isaac não amava os gentios? Olha aqui. Deuteronômio capítulo 10, versículo 12 ao 22. No texto da Nova Almeida Atualizada NA. O subtítulo: Exortação à Obediência. Tem uma crase: exortação para a obediência. 12. E agora Israel. E agora israelitas. Veja que aqui a fala foi direcionada ao povo, aos judeus, à nação de Israel. E agora Israel. O que é que o Senhor requer de vocês? Não é que vocês temam o Senhor, seu Deus, andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma? 13.
para guardarem os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, para o bem de vocês. Veja os mandamentos e estatutos para quem que era. O dízimo, para nós, batismo nas águas, buscar Deus em templo, jejum, óleo na cabeça, buscar Deus em monte, orações. A quem foi dado isso? Para guardarem os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, para o bem de vocês. No 12 eu vou ler de novo. E agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? Então foi para Israel esses mandamentos. 14. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor. Eis que os céus e os céus, são três céus. O Deus de vocês, a ele pertencem a terra e tudo o que nela há. Versículo 15. Mas o Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês para os amar, e a vocês, descendentes deles, ele escolheu no meio de todos os povos, como hoje se vê. 16. Portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos. 17. Pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não trata as pessoas com parcialidade, ou seja, não faz acepção de pessoas, de cor, de raça, de status, nada disso. Nem aceita suborno, né? Diferentemente do Deus da religião. O Deus da religião é um Deus que aceita escambo, que aceita troca. O Deus da religião é um Deus que aceita ver um pobre sofrendo. É isso que é. Ver um pobre sendo humilhado, quando é chamado lá na frente para fazer um propósito, uma campanha, para dar uma oferta. O pobre não tem, o rico esbanja, o rico dá do que lhe sobra. O pobrezinho passa vergonha. Eu já vi isso quando eu frequentava essas arapucas. Eu vi pessoas sendo humilhadas. Os covardes, olha, os covardes nem se levantam. Falava desse jeito. 18. Ele faz justiça, olha aqui o 18. O Deus de Isaac, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas e ama os estrangeiros, dando-lhes comida e roupa. Ei, vou ler de novo o versículo 18 de Deuteronômio 10. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas e ama os estrangeiros, dando-lhes comida e roupa. Que história é essa que os gentios não tinham Deus? Que história é essa? Poderiam não ter o conhecimento, mas as leis espirituais de Deus, o amor de Deus pelos seus filhos que são os espíritos, sempre teve, sempre ocorreu, porque o espírito dos homens, das pessoas, é a imagem e semelhança dele. Então, cuidado com isso daí. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas e ama os estrangeiros, dando-lhes comida e roupa. 19. Portanto, amem os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Temam o Senhor, seu Deus, e sirvam Ele, sejam fiéis a Ele e jurem somente pelo seu nome. Então, a verdade é essa. Deus nunca teve afastado dos seus filhos, que são os espíritos. Na natureza carnal, o que nos afasta de Deus são as nossas transgressões, independente de judeu, de grego, de africano, de branco, de europeu, de pobre, de rico. O que afasta, afasta, entre aspas, né? Quando nós somos disciplinados por Ele, é devido às práticas da nossa natureza carnal, é devido às práticas da nossa consciência, do nosso cérebro, da nossa alma. Por isso que eu falo, tudo que está escrito é verdade, pode ser, mas muitas passagens são tendenciosas, muitas passagens são usadas como estratégia, usadas pelos judeus, usadas por Paulo, usados pelo próprio Jesus ali, ele estava num véu de um judeu da tribo de Judá, para puxar a sardinha para o lado deles. Mas eu li para você. E se você ler Deuteronômio 14, Levítico 27, você vai ver que os dízimos, os mantimentos, os alimentos, foram também
para os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Estrangeiros são os gentios, tá bom? Então eu vou finalizar essa mensagem só lembrando aqui o título. Será que o Deus de Abraão, de Jacó e Isaac não amava os gentios? Os escritos bíblicos mostram o contrário, né? Mostra o contrário. Então os gentios tinha Deus sim, porque as leis espirituais de Deus sempre esteve em todos os povos, na consciência, os acusando, os absolvendo, disciplinando-os, né? E exortando e admoestando. Então, nem tudo que reluz é ouro, assim que eu sempre falo, não é verdade? Então eu vou deixar com você essa pequena mensagem, espero ter sido útil de alguma forma. Curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho. Deus sempre amou a todos, o Deus Espírito, não o Deus da religião. Deus da religião faz acepção de pessoas, mas o Deus verdadeiro, Deus que é o Espírito, que é o Criador de todas as coisas, ama a todos, porque todos os espíritos são seus filhos. E na natureza carnal, cada um de nós colhemos aquilo que nós plantamos. Tá bom? Tchau.